Olá, eu sou o Bente. Essa é a videoaula Novas Abordagens para a Viola Caipira de 10 cordas. Nela eu vou dar uma introdução de como eu uso a viola caipira de 10 cordas no meu trabalho solo, como Bente. O meu trabalho ele é bem voltado para uma música mais contemporânea, mas eu uso a viola caipira de 10 cordas como base de todas as músicas. Então, dando uma introdução um pouco de como é o meu trabalho, eu cresci tocando violão e guitarra, na adolescência principalmente. Meus dois avós tocavam em Folia de Reis, tocavam viola caipira, tocavam acordeon. E eu tenho essa lembrança muito viva, assim, da infância, do som das Folias de Reis. Para quem não conhece, as Folias de Reis são festividades do interior do Brasil, misturam várias culturas diferentes. É, Infelizmente, a cada ano que passa, são manifestações cada vez mais esparsas, mas tem muitas companhias, muitas pessoas que ainda preservam a tradição da Folia de Reis. Eu cresci com essa lembrança musical e visual muito viva da Folia de Reis, mas só já adulto que eu comecei a tocar viola caipira. Eu comecei a tocar especificamente porque eu fiz audiovisual na USP e um dos meus TCCs foi um documentário que eu dirigi sobre a comunidade rural que a minha avó mora, que é perto da Serra da Saudade, no interior de Minas, que é onde eu nasci também. O documentário chama Ele Me Chamava de Rosa, ele foi exibido no Canal Brasil por alguns anos e eu fiquei com a ideia fixa de fazer a trilha sonora do documentário com uma viola caipira que eu tinha encontrado da família encostada lá, abandonada, na casa da minha avó. Então, a partir do momento que eu pego essa viola caipira para fazer o que seria uma peça de 1 minuto, assim, que inclusive está no documentário, eu tive uma iluminação, assim, em relação a... Caramba, esse é um instrumento muito versátil, é um instrumento muito bonito. E o que aconteceria se eu fizesse um som que é o som que eu tenho mais familiaridade, que é um som que tem muita influência do alternativo estrangeiro, do indie, da MPB mais recente, mais clássica, enfim, usando a viola caipira como base. Então, na primeira tarde que eu peguei a viola caipira, eu já fiz uma música inteira, assim. É uma música que chama Rebound, que eu nunca cheguei a gravar. Um trecho dela virou uma música que chama Serra da Saudade, que é do Falso Coral, que é a banda que eu tive antes do meu projeto solo, mas ali já estava muito claro a minha abordagem, assim, que eu fiz para quem quiser escutar essa música, Serra da Saudade, do Falso Coral, vocês vão identificar lá que tem um riff, que ele é bem... um riff de guitarra praticamente, e eu uso o power chord, né, que é o acorde bem característico da guitarra, assim, e, enfim, nessas primeiras composições deram origem depois ao Falso Coral, que foi essa banda que eu fiz com várias pessoas que eu conheci ali naquele universo do final do meu curso da USP. E aí, ao longo dos primeiros anos realmente circulando com o Falso Coral, chega 2017 que eu começo a compor as músicas que se transformariam no meu projeto solo, já atendendo como Bente. A minha abordagem em relação à viola caipira é bem autodidata. Eu fiz aula, eu fiz o jeito clássico de tocar viola, ali tinha um carreiro e pardinho, etc, etc. Mas o meu trabalho, de fato, na viola é um trabalho que eu encontrei meu jeito de tocar um instrumento, muito trazendo essa influência do violão e da guitarra, da música alternativa, principalmente estrangeira. Então, por exemplo, um paralelo que eu acho muito interessante é que eu toco muitas músicas da Laura Marling, que é uma artista britânica, na viola caipira, porque a Laura Marling usa muitas músicas com violão afinado em acorde aberto, que é uma das características principais da viola caipira. Para quem não sabe, a viola caipira de 10 cordas é um instrumento brasileiro, é um instrumento que surgiu no Brasil. A genealogia dele tem a ver com a guitarra portuguesa, com o alaúde lá atrás. Eu não vou me aprofundar aqui na questão histórica da viola. A guitarra portuguesa ela chega no Brasil como como instrumento urbano, né? Quando a guitarra portuguesa começa a ser substituída pela guitarra espanhola, que vai virar o violão depois nos centros urbanos, esse instrumento ele é relegado ao interior do Brasil.
e começa-se esse processo que dá origem à viola caipira. Então a viola caipira ela começa como um instrumento urbano, mas vira esse instrumento que é tão característico do interior do Brasil. Mas apesar de ter no nome, né, essa alcunha de viola caipira, que inclusive ano passado eu descobri que em Portugal as pessoas veem de um jeito muito negativo essa palavra. Eu acho que aqui no Brasil a gente consegue, né, se reapropriar desses signos e desses símbolos. A viola caipira é um instrumento, ela tem um timbre que é muito específico, é um timbre muito bonito e é um instrumento muito versátil. Acho que uma das coisas que mais me encanta na viola caipira é essa facilidade do acorde aberto, que dá muitas possibilidades assim de criação de acordes de um jeito muito fácil, muito intuitivo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas formações de acorde maior e menor que são as que eu uso mais. Eu uso muita coisa assim, mas eu acho que talvez ensinando esses básicos para alguém que está querendo começar a tocar ou que já tem alguma viola, talvez possa começar a tocar já algumas músicas com a viola com essas formações de acorde mais básicas, assim. E como exemplo, eu vou tocar um trecho de Quando o Sol Sumir, a gente debulhando um pouco os acordes que formam a música. Quando o Sol Sumir é uma música minha em parceria com a Roberta Campos, a letra é uma parceria com a Roberta, a música é uma parceria com o Cauê Lemes, que foi o pré-produtor do disco. A melodia é minha, mas a harmonia a gente descobriu junto. E Quando o Sol Sumir é uma música que está no meu disco, no meu segundo disco, que é o Logo Ali, que eu fiz com o apoio do Natura Musical. O disco saiu em setembro de 2021, teve uma recepção muito legal, entrou na lista de melhores do ano da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, está em 20º lugar na lista das listas. E é o segundo disco, né? Ele sucede o Era 2, que é o primeiro disco que eu lancei lá em 2018, muito me jogando no abismo, assim, 100%, porque eu tinha muito medo dessa minha proposta de atualização, por assim dizer, da viola caipira de um jeito tão radical, levando, né, para esse universo do indie, do alternativo, da nova MPB. Eu tinha muito medo que isso não seria bem visto ou que ninguém ia se importar. Então, que bom que tem um público muito massa e que me acompanha. Eu já ultrapassei 3,5 milhões de plays no Spotify. O Logo Ali, por exemplo, está chegando em 1 milhão de plays no Spotify, mais 100 mil plays na Apple Music, e eu fico realmente muito grato por ter chegado em tanta gente e continuar chegando em tanta gente. Então, vamos lá, vamos ver esses acordes. Então, eu uso a viola caipira numa afinação que é o Ré aberto, que é popularmente chamado de cebolão. No cebolão, quais são as notas da viola caipira? São 5 pares, né? São 10 cordas ao todo, são 5 pares. Lá, Ré, Fá sustenido, Lá, Ré. Lá, Ré, Fá sustenido, Lá, Ré. Os 3 primeiros pares são oitavados, ou seja, tem uma corda aguda e uma corda grave. Então, Lá, Ré, Ré, Fá sustenido, Fá sustenido. Os 2 últimos pares são duplicados. Lá, Ré, Ré. Ou seja, Ré aberto. Obviamente, como é um acorde aberto, como você faz outros acordes maiores a partir desse Ré maior? Pestana, né? A única diferença se você está acostumado a fazer pestana no violão com 6 cordas, na viola caipira você vai precisar fazer uma pestana para 10 cordas. Ré sustenido, ou Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido ou Si bemol, Si e por aí vai. Então, os acordes maiores têm essa possibilidade de fazer, que é só com a pestana. Claro que tem o capotraste, né, ou pestaneira, como algumas pessoas falam. Eu uso o capotraste bastante no meu trabalho para mudar o tom da viola, mas nisso eu vou falar um pouco mais depois. Mas enfim, acordes maiores,
Não é necessariamente o jeito mais fácil, às vezes alguns acordes têm algumas possibilidades de fazer os acordes maiores aqui, que é mais fácil do que fazer só a pestana, mas é um jeito muito bom de começar. Então é Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si e por aí vai. Antes de ir para as outras possibilidades de acorde maior, eu vou mostrar para vocês um primeiro jeito de fazer os acordes menores, que aí se você conhecer o jeito de fazer os acordes maiores e os acordes menores, pelo menos um jeito, você já consegue tocar muitas músicas na viola caipira, obviamente usando esse jeito que eu toco, que é um jeito meio termo, né, entre o que eu já tocava de violão e guitarra antes de ir para viola. Então, acordes menores, isso é um Mi menor, só os 4 pares aqui. Mi menor, então aqui, como que eu faço? Dedo 1, terceiro par, primeira casa, dedo 2, dedo 3 e dedo 4 na segunda casa, nos pares 2, 4 e 5. Mi menor. E tô mutando aqui com o polegar de leve o primeiro par. Então, Mi menor. Então, se você ir pra frente, mutando sempre o primeiro par, você vai ter Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Sol sustenido menor, Lá menor, Lá sustenido menor, Si menor e por aí vai. Obviamente você pode não mutar o primeiro par aqui. Se não for uma nota dissonante, você vai ter variações de acordes. Se você quiser nesse caso, por exemplo, que está sem o capotraste, se você quiser um Lazão soando no seu acorde menor, você tem aqui. Às vezes vai ser dissonante. Ó, esse Lá aqui está totalmente dissonante com esse Sol sustenido menor. Mas aí, enfim, tem alguns acordes que eu uso, inclusive tem algumas músicas que tem algumas notas dissonantes que eu uso de propósito, mas não é sempre que dá certo. Antes de passar para outros acordes maiores, outras possibilidades aqui de acordes menores, por exemplo, com o Ré aqui sem capotraste, o Ré aberto, você pode fazer o Ré menor aqui. Então, se você tiver o capotraste aqui, você está no Mi bemol, né, no Ré sustenido, você vai poder fazer o acorde menor aqui e aí por diante. E aqui é o Si menor, ou seja, a mesma coisa que você tem essa possibilidade de transferir para frente. Aqui, se você quiser fazer com a pestana, aqui tem o Si menor, aqui tem o Dó menor, Dó sustenido menor e por aí vai. Eu gosto dessa formação aqui do menor, por quê? Porque às vezes é muito difícil chegar aqui nas últimas cordas, porque, por exemplo, você faz às vezes é legal o Ré bemol soando aqui, mas às vezes eu tô construindo os acordes todos nessa região da viola caipira e soa muito esquisito quando eu venho aqui do nada, e às vezes o que dá graça é eu vir aqui pra frente, fazer um menor ou um maior nessa região aqui, já bem pra frente no braço. Outras possibilidades de acordes maiores: Ré aberto, fazer o Dó aqui, e aí você consegue transferir pra frente se você quiser essa mesma formação de acorde. Então, como que eu fiz o Dó aqui? Eu não tô tocando o último par. De novo, dependendo do lugar onde você faz o acorde, você pode ou não tocar esse último par. Mas como que eu fiz o Dó aqui? Dedo 1, 2, 3, 4. Dedo 1, terceiro par, primeira casa. Dedo 2, segundo par, segunda casa. Dedo 3, primeiro par, terceira casa. Dedo 4, mindinho. Quarto par, terceira casa.
Quando eu comecei a tocar a viola caipira, eu demorei muito a ter estabilidade com o mindinho, porque na viola caipira cada dedo vai segurar duas cordas, né, ao mesmo tempo. Então o mindinho precisa estar acostumado. Então aqui você tem um dó, dó sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol. Então vai depender muito do que você está querendo construir. E, óbvio, eu não vou aprofundar demais nessa construção de acordes, porque ela é muito livre, né? Eu estou passando aqui só um pouco de como eu costumo usar. Também, além dessa formação aqui de dó, eu posso fazer o lá aqui. Eu uso bastante essa formação, inclusive. E aí, de novo, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido e por aí vai. Lá, como que eu fiz o lá aqui? Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Dedo 1, quinto par, segunda casa, dedo 2. Segundo par, segunda casa, dedo 3. Terceiro par, terceira casa, dedo 4, mindinho. Quarto par, quarta casa. E aí de novo, aqui, como o primeiro é o lá, o grosso, né, o lá grave na real, é bonito deixar soando aqui. Nesse caso, dá um lá bem cheio. Você vai pra cá, já fica dissonante. Bonito, dissonante. Para dar um exemplo de uso de acordes numa música minha, eu escolhi a música Quando o Sol Sumir. Eu escolhi a Quando o Sol Sumir porque ela tem um verso que é muito simples, mas aí ela vai para um pré-refrão, um refrão, etc., que são bem complexos harmonicamente, apesar de serem muito fáceis de fazer na viola caipira. Então acho que é um exemplo bom dessa versatilidade assim, do instrumento. A Quando o Sol Sumir, eu tô aqui com o capotraste na casa 1, então ela é um Mi bemol aberto, né, ou um Ré sustenido aberto. Então, o verso dela é muito simples, começa com uma variação de Si bemol e Fá. Olhos de mar sobre nós, quando eu te encontrei meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi. O verso é só isso. Feito clarão, varrendo o céu, quando eu te encontrei meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi. Aí vai pro pré-refrão, que é um Mi bemol maior com sétima, que é só aqui um dedo no quarto par na casa 4. Então, se fosse um Ré aberto, o Ré maior com sétima seria exatamente aqui também, e aí por diante, dependendo de onde tivesse o capotraste. Então aqui é um Mi bemol maior com sétima, então a sequência... Então quais acordes são esses? Isso aqui é o Mi bemol maior com sétima, Mi bemol maior com sétima com nona, e vai para esse acorde muito bonito que é um Mi bemol sus2 com dó. Eu não vou entrar na construção dos acordes, mas é só pra... E é super simples aqui, eu tô fazendo ele só com 2 dedos, um dedo no terceiro par na quinta casa, o outro dedo no quinto par na sétima casa, óbvio, contando a contagem do capotraste, não a contagem sem o capotraste. Então, será que você veio quando eu sonhei seu rosto? Eu quero estar do seu lado quando o sol sumir. Aí voltou para a harmonia do verso e aí volta para o refrão, que é essa sequência de Mi bemol maior com sétima, Mi bemol maior com sétima com nona, Mi bemol sus2 com dó, aí volta para o Fá. Quando o sol sumir, que é só a variação desses 2 acordes, que é o Mi bemol maior com Mi bemol maior com sétima com nona e o Mi bemol sus2 com dó. E volta pro Fá.
resolução dessa música tá sempre no si bemol. E aí, indo rapidinho aqui pra ponte. Será que você veio de um futuro bom só pra devolver meu ar, meu ar, meu ar, só pra devolver meu ar? Quando o sol sumir, quando o sol sumir, sei que o nosso amor então tem essa virada aqui a virada da ponte que vai para essa reta final da música, ela volta aqui pro si bemol e vai para um ré com sétima, depois mi bemol maior com sétima, só pra devolver meu ar, fá sustenido, e aí si, dó menor, dó menor. Quando o sol sumir, quando o sol sumir. Então essa reta final é o si bemol, dó menor, ré menor, mi bemol, si bemol, dó menor, ré menor, mi bemol. E eu acho legal no arranjo dessa música como o acorde aberto, né, do mi bemol, ele vem só nesse finalzão aqui da música, como meio que se ele estivesse preso assim durante toda a música, né? Tem variações, tem várias variações do mi bemol, mas ele só vem abertão assim nesse final aqui que é bem grandioso. Então eu usei essa música como um exemplo, assim, que ela começa com esses acordes básicos, né, entre aspas, que são os acordes maiores, que são o si bemol e o fá maior. Ele tá aqui com o capotraste aqui, então ele tem essas várias variações aqui do mi bemol, mas tem acordes super complexos aqui no meio. Ela é uma música que tem uma harmonia bem complexa, mas que é relativamente fácil de tocar na viola caipira. Tem vários acordes aqui que são feitos só com um ou dois dedos. Enfim, eu usei como exemplo para um começo de visão dentro de como eu construo as harmonias das minhas músicas com a viola caipira, com esse estilo que ele é bem derivado do que eu já tocava antes com violão e com a guitarra. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa, como eu falei já antes, é só um primeiro mergulho assim no modo como eu toco viola caipira. Fica o convite para escutar os meus 2 discos, para escutar as minhas músicas, para entender esse meu repertório, como que eu exploro a viola caipira dentro dele. Todas as minhas músicas, tirando as músicas em que eu sou uma participação, todas as minhas músicas têm como base a viola caipira. Esse é um grande diferencial do meu som. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.